está muito maior do que a aprovação pelo povo brasileiro, batendo recorde. Afinal de contas, desde o processo da redemocratização, é o presidente que, em menos tempo, conseguiu desagradar tanto ao seu próprio eleitorado. Inclusive, eu pude ver agora nas redes sociais e na mídia um esforço hercúleo e meio vexatório que o governo e alguns setores dele está fazendo para tentar convocar uma mobilização nos próximos dias para ver se consegue salvar um pouco a sua própria pele. Mas eu vejo que não são todos os setores que desde o início embarcaram no governo Bolsonaro que estão nesse esforço. Eu vi, inclusive, vários deputados aqui que são da base fiel desde o início do ano, que pularam fora dessa barca furada, e agora são só os setores, aqueles que nós podemos chamar de mais fanáticos, né, ligados ao tema dos costumes, em especial, que estão nessa tarefa, né, de tentar salvar um pouco a pele do governo Bolsonaro. Ministra Damares, eu vejo que você é parte, na verdade, desse time, né, daqueles que são fiéis até as últimas consequências ao governo Bolsonaro. Por isso, eu gostaria de fazer algumas questões à senhora. A senhora disse que, de maneira nenhuma, o governo Bolsonaro é contra os indígenas. Já que a senhora defende ele até as últimas consequências, por que é, então, que retirou da pasta de Direitos Humanos para levar para a pasta dos ruralistas, ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, o tema da demarcação das terras indígenas? E a senhora, que gosta de se apresentar como uma mãe, que é terrível, mas uma mãe dos indígenas, a senhora deveria se sensibilizar com isso, ter sido a primeira, já que é tão próxima do presidente, a dizer que isso é um grande absurdo, porque isso é uma das pautas primeiras das comunidades e povos tradicionais aqui do Brasil. Também gostaria de dizer, com toda a sinceridade, que me enoja muito esse elogio despudorado aos anos de chumbo da ditadura militar que aconteceram aqui no Brasil, e, inclusive, as consequências práticas que isso tem dentro do Ministério de Direitos Humanos, que deveria ser o primeiro a defender aquelas pessoas que lutaram pela redemocratização do país, lutaram, inclusive, para que pessoas como eu, mesmo como a senhora, pudessem estar nesse espaço, porque se a gente tivesse na ditadura militar um processo de debate democrático e tão divergente como esse, não seria possível. Não seria possível ter eleição, não seria possível ter diálogo entre os poderes, só haveria novamente a lógica do chumbo, do porrete, da perseguição e da tortura que aconteciam nos porões da ditadura militar. Por isso que trabalhos como o do Grupo de Trabalho de Peru são indispensáveis. E o decreto que indica o encerramento de seus trabalhos é um crime contra a humanidade. E crime contra aquelas pessoas que batalharam tanto para que pessoas como a senhora e eu pudéssemos estar aqui presentes, defendendo a nossa democracia, expondo as nossas ideias. Ou mesmo o decreto que encerrou o Grupo de Trabalho do Araguaia, que lá também tinham tantos lutadores em defesa da redemocratização do nosso país. Ou mesmo registrar o quanto é vergonhoso que o senhor João Henrique Nascimento de Freitas, que é um crítico da Comissão da Anistia, tenha sido nomeado como seu presidente. Ou mesmo o senhor Luiz Eduardo Rocha Paiva, que é general da reserva, autor do prefácio do livro de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Alberto Brilhante Ustra, que sabidamente colocava ratos nas vaginas das mulheres que também lutavam pela democratização do país, também é parte da Comissão da Anistia, que deveria servir para amparar e fazer as separações necessárias para vítimas do período da ditadura militar. Gostaria de saber se a senhora, como mulher, defensora dos direitos das mulheres, supostamente por estar nesse cargo, o que a senhora acha do fato de terem sido colocados ratos nas vaginas das mulheres que lutaram pela democracia, para que a senhora, no dia de hoje, inclusive, pudesse estar aqui presente nesse espaço. É lamentável, na verdade, que os anos de chumbo ainda permaneçam presentes no nosso país. Foram mais de 400 mulheres, como eu e como a senhora, que choraram pelo desaparecimento e pela morte dos seus filhos. Eu acho que nós, mulheres, devemos ser a linha de frente para garantir algum tipo de reparação para essas mulheres e para suas famílias. E para o deputado, que dizem que não é verdade que existem grupos que se reúnem e conspiram para matar pessoas, sinto lhe dizer, o senhor está equivocado. Existem vários grupos de extermínio no nosso país. Um deles, inclusive, se chama Escritório do Crime, que, diante das últimas investigações do caso Marielle Franco, inclusive, se descobre que se paga muito dinheiro para que as pessoas matem no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil também, mas especialmente no Rio de Janeiro. Uma dessas pessoas se chamou Marielle Franco. Por isso que a gente segue na luta por justiça. E lamento muito se o Bolsonaro, se os seus filhos têm possíveis relações com grupos como esse no Rio de Janeiro. Não tem problema. Nós vamos seguir na nossa luta até o final por justiça por Marielle. Nós vamos exigir. Quem mandou matar a Marielle? Doa quem doer, custe o que custar. Pela sua vida, por aqueles que tombaram nos tambos de chumbo para que a gente pudesse estar aqui presente, e por todas as mulheres que se viam representadas na sua luta. Obrigada. Precisa entender gramática. Eles saem para matar negros. Essa foi a
Voltando, Sâmia, com relação a direitos humanos, estamos trabalhando muito. E agora a gente vai trazer para o Brasil uma novidade, vamos estar apresentando uma coordenação dentro do Ministério que vai abordar a corrupção sob o aspecto de direitos humanos. Se direitos humanos foram violados nessa nação, foi por causa da corrupção. Quantas pessoas morreram na fila de hospital? Quantas crianças não tiveram acesso à educação? Quantas creches não foram construídas? A maior violação de direitos humanos nessa nação se chama corrupção. E a gente vai trabalhar. Deputado delegado Pablo, o senhor fala sobre realmente todos os absurdos com os povos indígenas. Deixa eu dizer uma coisa, deputado. Não é só com os povos indígenas, não. Gente, eu acho que eu sou muito visada porque eu falo as coisas que eu vejo. E eu vou continuar falando. Por exemplo, eu acho que tinha um país de faz de conta aqui. Deixa eu contar um exemplo, eu posso contar vários. O Disque 100 era a política pública, deputado, mais divulgada de proteção da infância. Gente, quando eu assumi o Disque 100, que está lá no nosso ministério, você ficava 50 minutos a 80 num telefone para ser atendido. Nós nomeamos o nosso ouvidor nacional de direitos humanos e ele avisou a central. Você sabe onde fica a central do do Disque 100? Fica lá na Bahia. É lá, você liga e é atendido lá. O nosso ouvidor foi lá conhecer as 300 pessoas que trabalham no Disque 100. Ele avisou que ia. De dentro da sala ele ligou. Ele ficou no Disque 100 olhando para a cara de todo mundo 51 minutos e não foi atendido. Era essa a política pública que divulgavam. Em 3 meses, nós mudamos o Disque 100. Pode ligar aí agora, você vai ser atendido na hora. Isso é política pública de proteção da infância. Quer ver uma outra coisa? Era um país de faz de conta. Cadastro Nacional das Crianças Desaparecidas. Eu já falei isso em uma outra comissão, vou falar aqui, deputado. 41 mil crianças desaparecidas por ano. Esse cadastro existe há anos. Então, se some 41 mil, esse cadastro tinha que ter 41 mil registros por ano. O cadastro veio para mim. Eu sempre quis ter acesso ao cadastro. Como ativista e militante da infância. Nunca pude ver o cadastro. Como ministra, fui abrir. Quando eu fui abrir o cadastro e que as pessoas ganhavam dinheiro para coordenar esse cadastro, sabe quantas crianças estavam registradas no cadastro? Some 41 mil por ano. Vamos imaginar 10 anos. Eu achei que eu ia ver 500 mil registros. Tinha 69 registros. País de faz de conta. É isso que a gente tinha no Brasil. E agora a gente vem caminhando, mostrando todos os desmandes, mostrando tudo. Por exemplo, deputado, eu encontrei na FUNAI uma mesa de 22 mil reais. Uma escrivaninha de 22 mil reais. Eu encontrei na FUNAI, no último dia de trabalho, uma transferência de 44 milhões para se construir, para se fazer no Brasil, criptomoeda indígena. Você acha que índio precisa de moeda virtual? Era um país de faz de conta. Por isso que eu falo para os assessores, acompanhe este governo agora. Nos acompanhe, faça requerimento. Quer ver, deputados? Eu até queria sugerir que um deputado da comissão fizesse o requerimento. Eu encontrei um diagnóstico sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. Um diagnóstico custou 5 milhões de reais. Peçam, alguém faça um requerimento e peça os documentos desse diagnóstico. 5 milhões de reais para fazer um diagnóstico? Faça. O deputado Josiel, o que o senhor não faria nas suas escolas com 5 milhões de reais? Para o jovem negro. Então, assim, gente, era um país de faz de conta. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu estou abrindo gavetas. Voltando agora para o deputado Josiel. Deputado, o senhor falou sobre a reconstrução dessa nação. Estamos reconstruindo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós estamos sendo criticados. Nós estamos sendo perseguidos. E aí a deputada Sâmia fala que a popularidade do governo Bolsonaro caiu. Olha, deputada, pode ser nas redes sociais com robozinho, mas não é o que eu vejo na rua. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, eu estou tendo dificuldade de andar na rua. Estou tendo dificuldade. Eu virei popstar. É abraço, é beijo, é presente. Gente, e está acontecendo isso com todos os ministros de Bolsonaro. Então, na rua, o termômetro é outro. Eu acredito, deputada Sâmia, que há muita esperança nesse governo. E, deputada Sâmia, vamos torcer para esse governo dar certo, porque não é o governo, é o Brasil. Eu acho que a gente precisa torcer para que tudo isso dê certo. Deputado Helder Mauro, rapidamente vou falar para ele. Helder Mota. Estive com o deputado agora, Helder Mota. Mauro. Mota é o outro. Eu tive com ele agora, na sexta-feira passada. Fazendo o quê?
Eu fui para o Pará. Gente, essa semana é a terceira vez que eu venho na Câmara. Segunda-feira eu vim aqui para a gente lançar um mega trabalho de acolhida das crianças com microcefalia no Brasil. Isso é direitos humanos. Eu não vou atrás dos criminosos de Marielle. Eu vou cuidar de crianças com microcefalia no Brasil. Isso é direitos humanos. Lançamos o maior trabalho aqui na Câmara para o acolhimento das crianças com microcefalia, inclusive com uma novidade, o governo possivelmente vai mudar a questão da pensão para as crianças e pessoas com microcefalia no Brasil. Aí, quando foi ontem, vim para cá lançar o maior trabalho de apoio à adoção no Brasil. A adoção, gente, no Brasil, por mais que esse Congresso melhorou a lei o ano passado, ainda é muito burocrático. Nós estamos com 47 mil crianças em abrigos no Brasil e apenas 9 mil estão aptas para adoção. E essas outras, o que está acontecendo? A destituição do pátrio poder demora anos. Nós estamos lutando para que a adoção seja uma realidade no Brasil, campanhas de adoção. Isso é direitos humanos. Abrigo não é lugar para criança. Aí hoje eu estou aqui de novo, mas já tem mais um monte de requerimento para mim voltar. Vou ouvir quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque a população brasileira precisa ouvir o que eu vou dizer. Há esperança para essa nação. Eu quero falar é para a mãe que está lá na ponta, com o filho se cortando. Prevenção e combate à automutilação é direitos humanos. Nós estamos com 14 milhões de crianças se cortando no Brasil e nós vamos trabalhar. Estive com o deputado Éder para anunciar no Pará. O governo federal está abraçando a Ilha do Marajó. Já ouviram falar da Ilha do Marajó? Eu acho que o menor IDH do país está lá na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó, deputado, o abuso sexual é tão real e tão presente que sociólogos já estão falando no Brasil que nós nunca vamos vencer a pedofilia no Brasil porque é cultural. Olha a Ilha do Marajó. Aí já tem sociólogos falando que a gente nunca vai vencer o incesto porque é cultural. E citam como exemplo, olha a Ilha do Marajó. Pois esse governo resolveu o seguinte, vai ser por lá que a gente vai começar e dizer para o Brasil e para o mundo que abuso sexual, pedofilia, incesto não é cultura brasileira. E o presidente Bolsonaro mandou eu mandar o recado, eu vou mandar. E todas as vezes que eu tenho câmera, eu não posso esquecer de dar o recado. Atenção, pedófilos, exploradores de criança, acabou a palhaçada no Brasil, é uma nova nação e a gente não vai tolerar abuso de criança, exploração de criança no Brasil. Está dado o recado, presidente.